Olá, pessoal. Vamos falar de um método de estudo que está literalmente tirando do jogo quem ainda acredita que precisa estudar 8 horas por dia para passar em um concurso. Parece até meio estranho, né? Mas olha, nesta análise a gente vai desvendar por que a qualidade está vencendo de longe a quantidade e principalmente como a estratégia certa pode acelerar e muito o caminho até a sonhada nomeação. Ok, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Como assim estudar mais tempo pode levar à reprovação? Pois é, a resposta está na diferença crucial entre estar apenas ocupado e ser de fato produtivo. O mundo dos concursos mudou, gente. Aquela lógica antiga de pura resistência já não funciona mais. E aqui está a ideia central de toda essa mudança de mentalidade. A aprovação deixou de ser um troféu para quem aguenta mais tempo sentado na cadeira. Hoje é um jogo. Um jogo de inteligência, de saber usar bem os seus recursos e, acima de tudo, de ter uma boa estratégia. Quem entende as novas regras, sai na frente. Simples assim. Então, vamos para a nossa primeira parte, a armadilha das 8 horas. Agora, a gente vai desmontar, peça por peça, esse mito de que volume de estudo é tudo. Vamos ver por que essa abordagem tradicional não só é pouco eficiente, como pode até atrapalhar o desempenho. Olha só, aqui está talvez a distinção mais importante de todas. Horas brutas versus horas líquidas. Pense na hora bruta como o tempo total em frente aos livros. Mas isso inclui a checada no celular, a pausa para o café, aquele momento que a gente lê um parágrafo 5 vezes e não absorve nada, sabe como é? Já as horas líquidas, essas são o ouro. É o tempo de foco puro, de imersão total. Qual delas realmente conta para aprovação, nem preciso responder, né? E esse número aqui deixa tudo bem claro. A experiência de quem já foi aprovado e diversas pesquisas mostram isso. 3 horinhas de estudo focado, de alta qualidade, podem trazer muito mais resultado do que 8 horas de um estudo todo picado, passivo. A gente precisa virar essa chave. A métrica não é mais o tempo, é a produtividade dentro desse tempo. Essa tabela aqui é um raio-x perfeito da situação. De um lado, o perfil de resistência, o tradicional. A métrica principal é a carga horária, o estudo é passivo e a meta quase impossível é esgotar o edital. O resultado, um conhecimento superficial. Do outro lado, o perfil estratégico. O foco muda para horas líquidas, o estudo é ativo com muita questão e a abordagem é de priorização. O resultado é o domínio do que realmente importa. A pergunta que fica é, em qual lado dessa tabela a gente está hoje? Certo? Já entendemos o problema. Agora, vamos para a solução. Nessa sessão, a gente vai revelar um método estratégico que se apoia em 3 pilares fundamentais para uma aprovação mais rápida e, claro, mais eficiente. O primeiro pilar é talvez o mais revolucionário de todos, o estudo reverso. Se prepare, porque ele vira de cabeça para baixo aquela lógica de aprendizado que a gente aprendeu a vida inteira na escola. E como é que isso funciona na prática? É bem simples, na verdade. Primeiro, a gente vai direto para as questões. É lá que o jogo acontece de verdade. Segundo, ao errar ou ficar em dúvida, a gente faz um diagnóstico preciso do que não sabe. E só então, em terceiro lugar, a gente busca a teoria de forma cirúrgica, só para tapar aquele buraco específico no conhecimento. Chega de ler manuais gigantes do começo ao fim. Mas por que isso funciona tão bem? A ciência explica. É o chamado efeito de testagem. O simples ato de forçar o cérebro a tentar lembrar uma informação cria caminhos neurais muito mais fortes do que a simples leitura passiva. Cada questão que a gente tenta resolver é como se fosse um treino de musculação para a memória. Vamos agora para o segundo pilar, que é pura inteligência e priorização. Estamos falando do famoso princípio de Pareto, ou a regra do 80-20, aplicada na veia para o universo dos concursos. A lógica aqui é brutalmente eficiente. Dá uma olhada. Em praticamente todos os concursos, uns 20% do conteúdo do edital, o que a gente chama de núcleo duro, é responsável por mais ou menos 80% das questões da prova. O estrategista foca em dominar esses 20% com perfeição, porque é ali que está a maior parte dos pontos. Enquanto isso, muita gente se perde tentando aprender 100% do edital de forma rasa. Então, o pulo do gato é esse. O foco é identificar e dominar esse núcleo duro. E isso nos leva a uma conclusão importantíssima. Saber o que ignorar, o que deixar de lado, é uma habilidade tão crítica quanto saber no que aprofundar. É uma análise constante de custo-benefício para cada minuto de estudo. E, finalmente, o terceiro pilar, que amarra tudo isso, o respeito à neurociência. Sabe, não adianta nada ter a melhor estratégia do mundo se o método vai contra a forma como o nosso cérebro realmente funciona.
Então, bora mergulhar um pouquinho na ciência da aprovação. A ideia aqui é bem simples: alinhar o nosso jeito de estudar com o jeito que o cérebro foi projetado para aprender. Assim, o processo fica mais natural e, claro, muito mais eficaz. Alguns fatos rápidos que a gente precisa saber. Nosso cérebro não consegue manter o foco máximo por mais de 90 minutos direto. A memória de longo prazo, aquela que importa para a prova, é fixada enquanto a gente dorme. Estudar até cair de cansaço é literalmente sabotar o próprio aprendizado. Por isso, o descanso não é luxo nem perda de tempo. Descanso é ferramenta estratégica. E como é que a gente luta contra o esquecimento, o maior inimigo de quem estuda? Com a repetição espaçada. É um método que a ciência já validou e que programa as revisões para aquele momento exato em que a informação está quase sumando da memória. Isso otimiza o tempo de um jeito incrível e garante que o conteúdo fique lá, guardado ao longo prazo. Bom, agora a gente precisa conectar tudo isso com o grande dia, o momento da prova. Porque, afinal, a preparação estratégica só faz sentido se for aplicada também na hora do vamos ver. No dia a dia, a tática tem que ser clara. Primeiro, uma varredura inicial na prova para resolver todas as questões fáceis e garantir esses pontos no bolso. Segundo, gerenciar o tempo com mão de ferro, pulando as questões difíceis para voltar nelas depois. E terceiro, usar a lógica de eliminação para aumentar as chances de acerto naquelas questões que geram dúvida. Prova não é teste de ego, é um jogo de somar pontos. E para resumir tudo que a gente conversou, essa frase aqui é perfeita. A resistência pode ganhar algumas batalhas, mas a estratégia invariavelmente ganha a guerra dos concursos. É bom guardar isso. A força bruta pode até dar algum resultado, mas a inteligência que garante a vitória no final. Então, qual é a grande lição de hoje? A mensagem final é esta: vamos abandonar a vaidade de dizer eu estudo 8, 10 horas por dia. Essa métrica não impressiona a banca examinadora, o que importa é o resultado. Vamos abraçar a inteligência da estratégia, a eficiência do foco e o respeito aos nossos próprios limites. Esse é o caminho. E aí, essa nossa análise abriu a cabeça para uma nova forma de encarar os estudos? Se sim, não deixe de se inscrever no canal e curtir esse material. É assim que mais conteúdos como este chegam para mais gente que está nessa mesma jornada. Um abraço e até a próxima!